primeiros meses de igreja é ver Deus levantando novas pessoas nos ministérios, ver Deus estar usando nova gente, ver Deus estar trabalhando no coração de pessoas e criando espaço para que mais pessoas também possam exercer o dom deles, o dom que Deus tem dado para eles, para a glória de Deus. Assim. E assim, então me dá muito prazer mesmo, em poder ver pessoas novas compartilhando a palavra de Deus. A gente tem o privilégio hoje de poder estar ouvindo de Deus por meio de um jovem que é gente boa, solteiro e esperando em Deus, menino, gente boa, de verdade, assim, só para dar um incentivo, né, pessoal? Lindo! Esforçado, responsável, o que mais? De boa família. Isso é difícil falar, né? Poder reclamar. Mas no mais, vamos ficar de pé, vamos receber ele também, pessoal, com a salva de mão. A Deus. Vamos orar por ele? De verdade, ele é uma bênção. Cara, é um prazer servir Deus com você. É um prazer poder estar vendo o seu compromisso com Deus mesmo, é inspirador. O seu desejo de poder viver uma vida santa para Deus. O seu desejo de poder fazer com que pessoas possam conhecer esse Deus que você conhece é algo que incentiva a gente, algo que encoraja a gente. Então, muito obrigado mesmo. Diante da igreja, dizer que eu estou feliz demais e honrado de poder servir a Deus do lado de pessoas, de homens como esses caras aqui. De verdade, é algo que me encoraja, algo que me ajuda. E eu espero também, eu tenho certeza, na verdade, que vai encorajar vocês hoje, aqui hoje à noite, aquilo que Deus vai falar através dele. Então, só orar por ele. Sai do caminho, eu estou engraçadinho demais, né? Senhor, muito obrigado pela vida do Natan, Deus, e muito obrigado pelo que o Senhor tem se revelado, Deus, a ele. O Senhor tem se revelado, Deus, como um Deus suficiente, como um Deus que é digno, Deus, de poder, Deus, ser entregue, Deus, uma vida completa por ele. Deus, eu quero te agradecer, Deus, porque eu tenho certeza de que o Senhor vai usá-lo hoje, Deus, para a sua glória. Deus, e quando o Senhor é glorificado, Deus, o seu povo é imensamente, Deus, beneficiado. Deus, portanto, Deus, eu oro, glorifica mesmo o seu nome, Senhor, exalta mesmo o seu nome, Deus, através da pregação da palavra. Deus, comunica mesmo, Senhor, quem o Senhor é, abre os olhos, faz raiar a luz do seu evangelho sobre cada coração, sobre cada vida aqui hoje à noite, para que possa haver salvação no nosso meio, para que possa haver renovo, transformação, exortação, Deus, no nome de Jesus, encorajamento. Deus, usa, Deus, o teu servo para poder causar, Deus, aquilo que o Senhor quer causar, Deus, através da pregação da palavra. Deus, aqui nós oramos certo disso, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, CNA. Boa noite. Estou feliz de estar aqui. Esses elogios aí, a gente conversou ali atrás. Eu falei, tu tá. Foi. Mas é uma honra servir com vocês também, irmãos. Desde que eu saí do Brasil, eu fui na certeza de que eu não ia simplesmente com a missão de trocar de país e tentar novos ares, e não foi só com isso. Eu sabia que tinha um propósito por trás. E desde quando eu vim para cá, que eu me envolvi na CNA, Deus foi mostrando isso. E de verdade vocês têm um papel importantíssimo na minha vida, de todo domingo estar aqui e poder ouvir Deus através de vocês e poder ver Deus, porque eu vejo Deus através de cada um daqueles que amam de verdade e mostram o amor de Cristo, porque Cristo, ele age através de pessoas, e quando pessoas se dispõem a ser Deus para as outras pessoas, essas pessoas conseguem enxergar o amor de Cristo. Somos nós que temos que fazer, é por meio de nós que Cristo age na terra, e vocês têm sido esse suporte para mim, vocês têm sido de verdade a minha família aqui. E eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus pelo que Ele tem feito. Amém? Glória a Deus. Eu queria já partir para a palavra, que eu espero não ser muito longo, né? A gente teve 2 apresentações e é maravilhoso ter 2 crianças apresentando. Eu lembrei, na hora que estava orando aqui, lembrei que meus pais fizeram isso comigo. E, cara, meus pais de fato são exemplos e me mostraram um Cristo vivo. E, cara,
cara, isso me alegra demais, porque eu glorifico a vida, o que Deus fez através da vida deles na minha vida, e o impacto que isso causou na minha vida é tamanho. Então, eu incentivo aos pais a realmente entregar os seus filhos a Deus e ensiná-los ao caminho certo, ao que eles devem andar, para que quando eles forem grandes e quando eles se formarem, eles não se desviem e encontrem a verdadeira alegria. Amém? Vamos abrir lá em Romanos 8:1. Se você não trouxe sua Bíblia, eu pedi para o Jorge colocar aqui para a gente no telão. E novamente um versículo conhecido. Eu acho até engraçado a gente falar, versículo conhecido. Cara, todo versículo da Bíblia vai ser conhecido, né? Então, não tem essa de versículo conhecido, todos são. Mas esse versículo traz uma grande verdade da qual eu quero falar nessa noite. Está lá em Romanos 8. Temos aqui o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta à igreja de Romanos. E lá diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vou ler novamente. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar mais uma vez. Eu sei que o Du orou, mas eu gosto de orar sempre antes de expor a palavra de Deus. Deus, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos pela Tua palavra, Deus. Te louvamos, ó Pai, pelo que a Tua palavra causa em nós e o que ela revela para nós. É a Tua palavra, Deus. É a Tua palavra poderosa, viva e eficaz, Deus. É somente ela que pode transformar os corações endurecidos. É somente ela, ó Pai, que informa o Cristo verdadeiro. É somente ela que nos liberta, ó Pai, nos faz livres, ó Pai, da nossa escravidão ao pecado. É ela que nos apresenta o Senhor, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra. Eu te peço que o Senhor possa se revelar a nós nessa noite, ó Pai. Que o Senhor se mostre a nós e que possamos, ó Pai, sentir, ó Pai, a alegria, ó Pai, de sermos livres em Ti. A alegria de sabermos que não há mais condenação, Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. A minha pergunta nesta noite é o quanto essa verdade de que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, como isso afeta a nossa vida? Como tamanha verdade pode afetar a nossa conduta? Porque será que de fato a nossa adoração e serviço a Deus tem revelado essa verdade de que não há nenhuma condenação, absolutamente nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Porque essa é uma verdade do Evangelho. Essa é uma verdade do Evangelho de que todos aqueles que são cristãos, regenerados, salvos por Cristo e possuem dentro de si o testemunho do Espírito nos seus corações, dizendo a eles que eles são filhos de Deus, todos esses, não há mais condenação para eles. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. E é maravilhoso, irmãos, essa verdade. É maravilhoso saber que não há mais culpa sobre nós, não há mais jugo sobre nós. Cristo removeu. Mas o grande problema é que na nossa luta contra o pecado, nós agimos como culpados. Nós agimos como se isso não fosse uma verdade para nós e seguimos as nossas vidas como se fôssemos verdadeiramente culpados. E não como diz essa palavra, que Cristo removeu a nossa culpa, que não há mais condenação. Porque quando nós batalhamos pelo pecado, batalhamos contra o pecado, nós percebemos que muitas pessoas agem como culpados, porque os culpados são aquele que sempre acha que precisa fazer alguma coisa para ser aceito. Esse é o culpado, aquele que acha que precisa sempre fazer alguma coisa, a mínima que for ou a máxima que for, para poder ser aceito. Ou seja, fiz tanta coisa errada, eu deixei tudo, agora eu preciso fazer algo para Deus.
Agora eu preciso construir algo para Deus, porque eu fiz tanta coisa errada, cara, eu preciso aliviar essa minha culpa e eu vou fazer algo para Deus. Então nós vamos e tentamos meio que acertar as contas com Deus, e nós, por meio das nossas obras, pelo meio da bondade, da nossa bondade, entre aspas, que nós achamos que temos, nós buscamos acertar as contas com Deus. Nós buscamos tentar aliviar, porque nós acreditamos que se fizermos algo, vai compensar as minhas falhas e vai diminuir essa culpa que eu sinto. Se você pensa assim, se você ainda acha que você precisa fazer alguma coisa para que essa culpa seja removida, ou se você age de maneira que não mostra que você realmente é um liberto, então você ainda age como um culpado e não livre o suficiente para entender que Cristo já removeu toda a sua culpa e que não há mais condenação alguma. Cristo já te perdoou, e isso é a verdade bíblica. Deus já te perdoou, não há nada que você possa fazer, do mínimo que for, do menor que for, não há nada que podemos fazer, porque Cristo já nos perdoou. E é importante pontuar que o sacrifício de Cristo, ele é suficiente, e ele foi suficiente e continua sendo suficiente. Então, por que ainda nós pensamos que precisamos fazer alguma coisa para sermos merecedores dessa graça? Porque se de fato é graça, nós não temos que fazer nada. Nós não somos merecedores. Nós jamais seremos merecedores se não for por meio de Cristo Jesus. Outro ponto é que, ao apresentar esse versículo, Paulo não está dizendo que agora que a nossa condenação foi removida de nós, que nós estamos sem culpa, que nós podemos pecar deliberadamente. Não é essa a verdade que o texto bíblico está dizendo, que agora eu estou sem culpa, agora não há nada que eu possa fazer para que eu seja condenado. Não há nada, do mínimo ou do maior que seja, que vai me condenar, do maior erro ou do menor. Não há nada. Paulo não está dizendo que podemos pecar deliberadamente, porque não há mais culpa. O que Paulo está dizendo é que agora, e essa é a verdade, é que agora nós podemos obedecer a Deus, sem que a culpa, sem que o medo seja a nossa motivação principal de adorá-lo. Essa é a verdade que Paulo está querendo passar para aqueles que estão recebendo essa carta. Ou seja, que o que Cristo quer de nós é que nós obedecemos a Ele, não mais para não sermos condenados, mas obedecer para agradecer e louvar aquele que entregou a sua própria vida por nós. Esse é o ponto principal, que há uma maneira, irmãos, há uma maneira de louvarmos e agradecermos a Deus pelo que Ele fez. Há uma maneira, e de que maneira é essa? A maneira é agradecer com alegria, de demonstrar alegria, regozijo e principalmente de demonstrar o valor da cruz e do sangue de Cristo derramado por nós, com alegria, movido pela alegria, não mais pela culpa, não mais pelo medo de sermos condenados, não mais obedecendo para que eu alcance algo, porque nós já alcançamos, e se alcançamos, o que tem que nos mover, e o ponto que tem que ser o nosso combustível e a nossa energia para que possamos servir a Cristo, não é mais uma obediência para não ser mais condenado, é uma obediência livre de culpa, é uma obediência alegre, é uma obediência sem medo, é uma obediência que só acontece por meio do sangue de Cristo e da cruz dele.
Isso nos liberta, irmãos. Isso é libertador. Eu falo por mim mesmo. Isso é libertador, irmãos. Pare um pouco para refletir. Nós não somos mais culpados. Não há mais o que você tem que fazer. Deus não espera que você faça alguma coisa, porque Ele já fez. Ele já fez. O sangue de Cristo foi suficiente. E a obediência não tem que ser um meio para nos aliviar da nossa culpa, mas como uma maneira de louvar e agradecer e render glórias ao Senhor. Esse é o objetivo do obedecer. Cristo não quer de nós uma obediência em troca de algo. Ele quer de nós uma obediência em alegria, em regozijo, em amor, em resposta àquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele entregou por nós. É um presente que recebemos, porque a salvação de Cristo, o perdão dos nossos pecados, irmãos, é um presente que nós não fizemos nada. Ele nos amou primeiro, foi Ele que nos entregou, de graça recebemos. E como podemos então agradecer a Deus? Como então podemos fazer com que o nome de Cristo seja visto, exaltado e reverenciado? É obedecendo a Ele. E não é uma obediência simplesmente por obedecer, uma lista de regras tamanha que não sabemos qual, esquecemos algumas. Não, é uma obediência por amor, uma rendição. Paulo vai dizer nos capítulos anteriores, até ele chegar ao capítulo 7, ao capítulo 6, são capítulos muito ricos, em que Paulo está justamente explicando para esses irmãos, de que a partir do momento que nós somos inseridos em Cristo, nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser escravos de Deus. E Paulo então está dizendo que a partir disso, nós sendo não mais escravos do pecado, mas sim escravos de Deus, então nós podemos obedecer a Deus. Não mais escravos do pecado, não mais escravos da culpa, mas escravos de Deus. E isso não quer dizer, irmãos, que nós não vamos mais lutar contra o pecado. A diferença é que nós vamos lutar contra o pecado, mas não mais escravos do pecado. Essa é a diferença que Cristo nos dá. A diferença de nós não mais lutarmos escravizados por aquilo que nós lutamos. É de nós lutarmos, batalharmos, e mesmo nas quedas, nas falhas, nós sabemos que nós não somos escravos. Nós não somos escravos daquilo, aquilo não mais nos domina, porque Cristo pagou alto preço, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a pergunta é, diante dessa verdade, diante da culpa que Cristo nos removeu, e que agora nós não temos mais culpa, e que nós podemos agora adorá-lo livremente, eu te pergunto, o que te motiva a servir a Deus? O que te faz vir aqui esta noite? O que te faz continuar perseverando em Cristo? O que é o seu combustível na busca por Deus, na obediência a Deus? O que é a motivação do seu coração? É a culpa? É o medo que o domina? Ou é a alegria? Ou é a alegria que é a nossa energia e o nosso combustível de obedecer e de servir a Deus? O que te move, meu irmão? Porque a alegria, irmãos, é o que tem que ser o principal nas nossas vidas. É o que tem que ser principal e primordial na vida de um cristão. Porque sem a alegria, irmãos, nós não poderemos passar, nós não podemos enxergar na luta contra o pecado
a esperança que nos aguarda. É a alegria, irmãos. É a alegria. O ponto principal em que eu quero trabalhar um pouco aqui é apresentar alguns textos, é que a alegria em Cristo Jesus é o ponto principal. Nós não somos mais culpados. Não há mais condenação. Somos livres em Cristo. Livres do pecado. E o que nos faz servir a Ele agora é a alegria. A culpa e o medo não têm mais espaço. Porque a nossa motivação, o combustível ao nosso serviço a Deus é a alegria. Ou seja, o fato de não existir mais condenação deve encher o nosso coração de alegria. E a alegria que deve acompanhar tudo quanto fazemos a Cristo. Porque se não é isso a nossa motivação, então nós não compreendemos o Evangelho, nós não compreendemos as boas novas. Porque que boa nova é essa que te contaram? Que você precisa fazer algo para se sentir menos culpado. Que é a culpa que tem que ser o seu combustível, de te fazer você vir aqui e de fazer você por medo. Eu tenho medo da condenação, porque isso é verdade, isso está na palavra. Chegará o dia em que nós nos apresentaremos a Cristo e nós seremos julgados. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Se você tem medo desse dia, irmão, se você ainda vê esse dia achando que você ainda tem que fazer alguma coisa, então você não entendeu as boas novas de Cristo. Porque as boas novas de Cristo prega e fala sobre um Cristo que nos tirou a culpa. A intenção de Cristo não é nos aliviar, mas é remover. Não é aliviar a nossa culpa, não é deixar o nosso coração mais aliviado, mas é remover. É isso que Ele quer fazer. E o que o Cristo fez foi justamente isso: nos remover a culpa e tirar o nosso fardo pesado e aquele jugo que estava sobre nós e nos condenava e nos colocava em nós peso de culpa. O que Cristo fez foi colocar o fardo dele em nós, um fardo leve e que nos dá alegria e esperança. Então é a alegria, irmãos, é a alegria que tem que nos motivar e nos levar ao serviço a Deus. Porque foi a alegria que motivou vários homens da Bíblia até o próprio Jesus. E aquele versículo é bem vivo, de que é a alegria que é a nossa força. E esse versículo está lá em Neemias 8:10. E o contexto dele é quando Esdras ele está ali, o sacerdote Esdras está ali lendo o livro da lei para aqueles homens, o povo de Deus estavam querendo compreender mais a lei. À medida que Esdras estava lendo aquela lei, as pessoas começaram a chorar porque eles olhavam para aquilo e falavam: nossa, mas nós estamos tão distantes, veja esta lei, nós estamos perdidos. Então Esdras, ele diz, Neemias, na verdade Esdras leu, perdão, eu vi aqui, Neemias, mas de verdade Esdras que leu a lei. Então Neemias acrescentou e ele disse: podem sair e comam, bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia, o dia em que eles
entenderam a lei do Senhor, o dia em que eles se colocaram diante da lei do Senhor. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. E essa alegria que tem que nos fortalecer, a alegria que fortaleceu aquele povo, a alegria que está lá também exposta em Salmos. Eu quero ler com vocês que o salmista vai dizer lá em Salmo 100, e eu queria ler ele todo, e que diz: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e nós somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor, dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Esse é o nosso Deus, irmãos. É essa a maneira que nós temos que servir a Ele. É essa a maneira que devemos chegar aqui neste culto. É essa a maneira com que nós devemos servir ao Senhor. Longe da culpa e do medo, mas dominados pela alegria e pelo regozijo de não mais sermos culpados, de não mais sermos condenados, mas de sermos livres pelo sangue de Cristo. É isso que tem que nos fazer aqui chegar e louvarmos com toda a alegria, irmãos. Não mais abatidos, como se nós fôssemos homens culpados, como se nós tivéssemos ainda que fazer algo para merecermos, mas como homens que foram livres da escravidão do pecado, por um Cristo que está vivo e que merece ser louvado com toda a nossa alegria e com toda a nossa energia, irmãos. Quando nós nos colocamos aqui, quando nós nos viemos juntos, nos reunimos, é isso que tem que nos levar a Cristo, a alegria de louvá-lo, engrandecer a Ele. Porque andamos tão abatidos? Porque chegamos aqui pensando em tantas outras coisas? Porque chegamos aqui como os culpados, achando que é o meu ir muito à igreja que Cristo vai ver que eu fiz tanta coisa errada, eu vou na igreja para tentar aliviar essa minha culpa. Não é assim que Cristo quer de nós. Se somos cristãos e pertencemos a Ele, Ele já tirou a nossa culpa, e agora nós podemos com alegria servir a Ele e dizer como homens desculpados: nós te louvamos, Senhor, porque não merecíamos. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor me amou, mesmo que eu não te amasse, mesmo que eu não fizesse nada e que nada bom existisse em mim, o Senhor me amou e se entregou por mim e me libertou, e agora trabalha para que eu continue sendo vivificado dia após dia, e que ao final de tudo isso eu receba a vida eterna. Amém. Não porque eu mereça, mas porque Ele já fez tudo. E é isso que deve dominar o nosso coração e a nossa motivação, irmãos. Se você faz alguma coisa na igreja, se você toca, se você prega, se você ora por pessoas, se você organiza os bancos da igreja, se você faz a comida lá fora, se você não faz isso dominado pela alegria e pelo amor e obedecendo ao Senhor, ou você faz querendo algo em troca, então você ainda age como culpado e não alguém que foi perdoado. Essa é a verdade de Deus para nós. É dessa maneira que o salmista vai dizer: nos acheguemos a Ele com júbilo, nos acheguemos a Ele com alegria, nos acheguemos a Ele com tudo que nós tivermos, com todas as nossas energias. É a alegria que deve dominar. Amém? Porque foi a alegria que também Paulo vai dizer que tem que ser a nossa maneira de contribuir. Lá em 2 Coríntios 9:7, Paulo vai dizer
dizendo àqueles irmãos de 2 Corinto, de que eles deveriam continuar a aperfeiçoar a contribuição. Paulo, querendo animar esses irmãos, ele vai dizer: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E aqui Paulo também nos informa que não é somente o nosso serviço, não é também somente a maneira com que nós achegamos a Cristo, mas é também a maneira com que nós contribuímos para a obra dele. Se nós fazemos isso porque nos sentimos culpados, ou fazemos isso porque não queremos que o devorador acabe com o nosso dinheiro, então você não entendeu o que é contribuir, porque contribuir deve ser com alegria. Se há algum pesar em nosso coração ao contribuir, se você pensa que, não, é errado, eu não concordo com isso, não tem que ser feito dessa forma. Se há um pesar no seu coração e você não entende isso da maneira correta, e não faz isso por meio da alegria, então você não está fazendo certo. Se você ainda acha que você está fazendo por barganha, para trocar algo com Deus, então você não está sendo movido pela alegria. Você está sendo movido pela troca. E não é essa maneira que Cristo quer que nós entregamos as nossas ofertas a Ele. É por isso que Paulo vai dizer: todos que querem contribuir, que contribuam com alegria, sabendo que a maior graça que Cristo nos entregou foi de poder participar da obra que Ele está fazendo com os nossos recursos. Porque nos capítulos um pouco anteriores desse, em 2 Coríntios 8, Paulo vai dizer dos irmãos da Macedônia, irmãos que não tinham nada, irmãos que estavam na miséria. É assim que Paulo expõe. Mas esses irmãos imploraram a Paulo para também poderem participar da graça de contribuir na obra de Cristo. Então, quando nós contribuímos, irmãos, nós estamos também fazendo parte do que Cristo tem feito na terra. Nós estamos contribuindo para que outras pessoas conheçam esse Evangelho que nos livrou da culpa, que nos fez de nós criaturas sem culpa e livres para obedecer com alegria a Deus. Amém. E por último, foi também a alegria que dominou Jesus ao se entregar naquela cruz. Também foi dominado pela alegria. Isso está lá em Hebreus 12:2, que diz que ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Cristo também foi movido pela alegria, irmãos. Cristo não obedeceu simplesmente para que o Pai não o condenasse e falasse algo sobre ele, mas Cristo obedeceu com alegria. Da mesma maneira tem que ser nós, irmãos. Como seguidores de Cristo, não devemos olhar as leis de Deus ou os mandamentos do Senhor não mais como um conjunto de regras e que é tão difícil de seguir, mas olhar a obediência a Cristo como a nossa forma de louvor a esse Deus que já nos entregou o que nós precisamos. E o versículo que nós lemos em Romanos 8, ele diz que não há mais nenhuma condenação, mas ele deixa algo muito explícito, que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E a pergunta que fica aqui não é se você concorda que não existe mais condenação. O grande ponto e que eu te pergunto essa noite, é se você está em Cristo Jesus. A minha pergunta é se Cristo está em você. Porque essa verdade, ela só é verdade, e ela só é um fato
para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, não andam segundo este mundo, mas que andam segundo o Espírito. Portanto, tudo que eu falei, essa verdade só se aplica àqueles que estão em Cristo. Cristo, irmãos, é a principal obra do Evangelho. É a principal obra de tudo que Deus fez. Ele é o ponto principal, Ele é a nossa pedra angular. Ele é onde tudo se baseia, é onde tudo se termina, onde tudo começa e onde tudo se finda. É em Cristo. É em Cristo. E é somente em Cristo que essa verdade pode ser real em nossas vidas. É somente em Cristo. Não adianta eu ficar aqui falando várias coisas e falar, você não precisa fazer mais nada, você não precisa agir como um culpado. Mas se você não está em Cristo, essa verdade não é para você. É duro dizer isso, mas é a verdade. É para aqueles que estão em Cristo. É para aqueles que estão em Cristo. E o que eu quero perguntar a você é se Cristo de fato é aquele a qual você tem o desejo de servir e isso toca no seu coração. Porque Ele é o ponto principal aqui. Eu não estou oferecendo Cristo porque Ele não é oferecido. Paulo vai dizer que a fé é um dom de Deus. E é Ele quem faz essa obra em nós. Para pertencermos a Cristo, tem algo muito importante que Paulo vai dizer nos capítulos seguintes, nos versículos seguintes. E ele vai dizer que aqueles que pertencem a Cristo possuem o testemunho interno do Espírito, falando em seus corações que eles são de fato filhos de Deus. É o Espírito que aponta para Cristo. É o Espírito dentro de nós. É o Espírito agindo por meio de nós, que nos faz andar segundo os propósitos do Senhor. E de maneira alegre e feliz. De maneira a aceitar o sacrifício de Cristo. E entender que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. E eu queria finalizar te fazendo justamente essa pergunta. Você está em Cristo Jesus. Cristo é o cerne da sua vida. Cristo é o ponto principal de tudo que nós fazemos. Cristo é o motivo da nossa alegria. Cristo é aquele com que nós nos alegramos e com que nós fazemos toda a nossa vida estar em volta dele. A grande notícia que eu quero te falar é que se você ainda não se sente assim, se você ainda se sente como um culpado, a boa nova que eu quero te dizer é que há esperança. Há esperança para o perdido. Há esperança para aquele que ainda se sente culpado. Há esperança para aquele que ainda se sente condenado e que ainda acha que precisa fazer alguma coisa para merecer a salvação. Há esperança para você. Há esperança em Cristo Jesus. E tudo o que você precisa fazer é crer em Cristo. É crer no Filho vivo que ressuscitou ao terceiro dia. É crer neste Cristo que remove toda a nossa culpa. É crer neste Cristo que morreu e que o sacrifício dele é capaz de cobrir multidões de pecados. E é capaz de tirar a nossa escravidão ao pecado. E nos fazer escravos dele, e não somente escravos, mas filhos dele, por meio da sua graça. Eu quero orar por dois tipos de pessoas essa noite.
ainda se sentem culpados. Aqueles que são cristãos, receberam a Cristo em seu coração, mas ainda é movido pela culpa, ainda acha que tem que fazer alguma coisa para merecer o perdão de Deus, ainda acha que precisa fazer algo. Eu quero orar por você. Eu quero que Cristo te encha dessa verdade, que não há mais condenação alguma, irmãos. Não há. E haja com essa verdade. Que essa verdade te liberta como me libertou um dia. Que essa verdade te liberte para viver livre a obediência a Cristo, não para amenizar a culpa, mas como pessoas que foram limpas do seu pecado, agora podem servir a Deus em gratidão e em louvor a Ele. Que você possa ter a alegria, essa alegria que moveu estes homens, essa alegria que moveu tantos homens e que nos move a estar aqui esta noite, que me move a estar aqui esta noite. Essa mesma alegria é a alegria que tem que te mover. Não haja mais como um culpado. Não pense mais que você precisa fazer alguma coisa, porque a palavra de Deus afirmou e afirma nessa noite que não somos livres da nossa culpa em Cristo Jesus. E a segunda pessoa que eu quero orar é aquele que não recebeu a Cristo ainda, aquele que é culpado, aquele que sente o peso dos pecados e do jugo sobre si e não encontra alívio, não consegue se livrar porque ainda é escravo. Eu quero orar por você que quer encontrar em Cristo e que está enxergando em Cristo a única possibilidade de se ver livre desse jugo. Eu quero orar por você e dizer a você que há esperança em Cristo, há salvação em Cristo e que há um espaço reservado para você com os filhos de Deus. Amém. Baixa sua cabeça, eu quero orar para esses dois tipos de pessoa. E se você é uma dessas pessoas, você coloca a mão no seu coração e que essa verdade possa te libertar e que Cristo possa te encontrar nessa noite. Deus, nós te louvamos pela sua palavra que é libertadora, Jesus. Obrigado por essa verdade, Pai. Obrigado porque nós não somos merecedores e o Senhor nos amou, ó Pai. Obrigado porque agora nós, livres de culpa, Jesus, nós podemos servir ao Senhor com alegria. Deus, eu oro por esses irmãos, ó Pai, que ainda não compreenderam a liberdade que é te servir, Jesus. Aqueles irmãos que ainda se sentem pesados pela culpa, Deus, que o Senhor já removeu deles, Pai. Deus, que o Senhor possa encher o coração deles com essa verdade que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que estes agora, na sua luta contra o pecado, possam enxergar que a nossa luta contra o pecado não é mais para nós nos livrarmos da nossa culpa, não é mais para nós pensarmos que é por meio das nossas boas obras que nós vamos alcançar o seu coração. Não, é na luta contra o nosso pecado. Há uma maneira de glorificar a Deus, há uma maneira de obedecê-lo, e obedecendo a Ele, eu posso agradecer a Ele por tudo que Ele fez por mim. Deus, que esta mesma alegria que enche o meu coração e que enche o coração, Pai, de tantos irmãos que viveram pelo Evangelho, que encheu o coração de Paulo, que encheu o coração de Jesus quando se entregou na cruz, que esta mesma alegria possa encontrar estes meus irmãos, essa verdade possa inundar os corações deles, e que eles possam viver livres para louvar com alegria em amor ao Senhor.
E Pai, eu quero orar por aquelas pessoas que não têm encontrado saída mediante a multidão de pecados. Aqueles que ainda se veem presos ao vício do pecado e não sabem mais como se libertar, Deus. Que veem o Senhor como bom, que veem o Teu Evangelho como algo bom, mas que não sabem como se aproximar disso. Pai, foi por isso que o Senhor nos deu o Teu Filho, porque nós não poderíamos nos aproximar. Nós somos pecadores condenados, mas agora nós temos um Cristo, e este Cristo é o que nos faz livres da escravidão do pecado, e que agora nós podemos ter alegria e esperança. Pai, que o Senhor possa encontrar os Teus filhos nessa noite, os Teus filhos que têm encontrado em batalha, têm se visto em batalha e não têm visto saída. Há esperança ao perdido, há esperança àquele que está morto, há vida para aquele que está morto, e a vida está em Ti, Jesus. Deus, que o Senhor possa encher, ó Pai, o coração deles com o Teu Espírito, ó Pai, e que o Senhor possa criar eles, ó Pai, a fé salvífica, a fé que faz nos confiar, ó Pai, no Teu sacrifício, e nos faz aceitar, ó Pai, as verdades ditas a respeito de nós em Cristo Jesus. Eu oro por eles, ó Pai, e eu te peço que o Senhor salve-os, ó Pai, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, e é um Senhor que continua salvando. Obrigado, Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque não há mais condenação. Obrigado porque podemos Te louvar, ó Pai. Obrigado porque podemos Te servir, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos fez novas criaturas em Ti. Obrigado porque nos deste um novo coração. Obrigado porque temos um Espírito que nos confirma que somos filhos. Ainda que eu olhe para mim e eu falo, Jesus, eu não sou merecedor, mas o Senhor fez por mim. E eu creio na Tua maravilhosa obra que me redime e nos faz limpos, alvos como a neve. Glórias a Teu nome. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você deveria botar um sorriso no nosso rosto, pessoal, de dar uma câimbra na cara. Porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A gente está livre de toda culpa. E a gente pode obedecer a Deus em alegria, e não com medo, não por culpa, mas porque o fato de que Cristo nos salvou nos deixa servi-lo com alegria, em resposta, em gratidão. Louvado seja Deus por isso. Fique de pé, a gente vai estar encerrando o culto. Glória a Deus. Queria só dar beijinhos também para o David, para a Baiana e para a Liz. Primeira vez que ela está na igreja também. Ela está por aí, não? Está lá fora. A gente quer dar um bem-vindo para eles também, para ela, principalmente dizer que a gente ama vocês como família. É um prazer para a gente poder estar recebendo ela aqui, tá? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. No mais, pessoal, é um que está no meu coração quando o Natan estava pregando. Que tal a gente orar para a nossa família hoje, para Deus poder salvar nossos familiares? Para que Deus possa estender essa palavra de viver longe de culpa, longe da condenação, mas viver livres para Deus, livres com alegria no coração. Que tal a gente poder orar para a gente passar por essa palavra? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado pelo fato de que o Senhor nos alcançou, e o Senhor nos colocou nesse lugar, Deus, maravilhoso, onde que Deus, a nossa culpa, Deus, já não mais nos domina, Senhor, mas não há mais condenação, Deus, sobre a gente, porque o Senhor levou tudo na cruz, Deus, sofreu a nossa condenação para que a gente pudesse, Deus, andar, Deus, livres com o Senhor.
Deus, eu oro no nome de Jesus, Deus, que essa alegria que resulta da liberdade que nós temos no Senhor e por causa do Senhor, possa também, Deus, alcançar os nossos familiares. O Senhor é um Deus que está em missão. O Senhor, Deus, em missão nos salvou. Deus, eu oro no nome de Jesus, em missão, Deus, salva nossos familiares também, Senhor. Deus, dê a eles, Deus, o dom da fé. Deus, no nome de Jesus, chama eles, Deus, da morte para a vida, Senhor. Tira eles, Deus, do lamaçal do pecado, Senhor, e coloca na sua maravilhosa luz, ó Pai. Deus, no nome de Jesus, Deus, tira eles, Deus, do estado de culpa, de condenação, Senhor. Deus, coloca, Deus, livres, Deus, em seus átrios, Senhor, na sua presença, Deus, no nome de Jesus. Deus, faça isso para a sua glória, Senhor, e para o benefício dos nossos familiares. Nós clamamos por eles, Senhor. Nós clamamos por aqueles que estão sendo dominados pelos vícios, pelas drogas. Aqueles que estão, Deus, dominados pela depressão, Deus, por doenças, Senhor, por medo, por falsos ensinos, por falsa religião, Senhor. Nós clamamos por eles, ó Pai. E nós pedimos, Deus, se manifestas a eles como o Senhor fez a nós. E salva-os, Deus, para a sua glória, o benefício deles, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Mas, semana que vem, o que a gente tem, pessoal? Santa Ceia, depois do culto. Traga alguma coisa para poder compartilhar. Lembra a ideia de você participar com a gente, você contribuir, você ser família com a gente. É para isso que a gente faz isso. Todos são convidados para poder estar saindo com a gente. E a Santa Ceia vai ser durante o culto. Cara, vai ser um tempo gostoso. Então, chama alguém, vem junto aí, cola aqui. No mais, tenham uma semana abençoada no nome de Jesus. Amo vocês. Deus abençoe.